Chevrolet Prisma. Tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Chevrolet Prisma aqui em análise é na versão LTZ 1.4 8 válvulas Flex manual 2013, aqui é a versão top de linha no seu primeiro ano modelo aí da sua segunda geração. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2023, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, tá em R$ 43.805. Já a tabela FIPE bem acima desse valor, R$ 48.626. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrada em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIPE, que é o maior valor, então, na pior das hipóteses, esse carro vai te custar R$ 49.172,81 para você já ter ele na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas falando agora nos custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhida uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIPE. Então, para esse carro vai ficar em R$ 1.945,04. Você também vai precisar pagar a taxa de licenciamento. O valor cobrado esse ano também aqui no meu estado será de R$ 33,66. Seguro, que também é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse. Eu vou colocar aqui uma média, uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIPE. É um percentual que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal, outros exemplos que eu já trouxe aqui. Nesse caso, vai ficar em R$ 2.431,30. Mas tenha em mente que esse aqui é um valor médio que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esse valor aí pode ser maior ou menor. Falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em fevereiro de 2020, na época esse carro estava avaliado em R$ 35.180. Olha só como subiu de preço, mais de R$ 13.000. Então, diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 4.482, o que dá 9,2%. Mesmo aí, os preços de veículos tendo tido uma leve queda nos últimos meses, o Prisma, assim como o Onix, sua versão hatch, conserva uma alta inflação aí acumulada nos últimos 3 anos. E somando aqui todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando essa inflação, para quem comprou um carro desse lá naquela época e está vendendo agora, depois de pagar todos os documentos, ainda sobrou um saldo médio anual de R$ 72, o que dá, em média, R$ 6 por mês. Então, é um carro que inflacionou tanto de preço que cobriu todos os gastos aí com documentação e seguro que ele teve nos últimos 3 anos. Mas é claro que para você que está pensando em comprar um carro desse agora, muito provavelmente não vai ter essa inflação aí expressiva para abater esses gastos que você vai ter. O mais provável, se não tivermos nenhuma movimentação atípica, anormal novamente aí no nosso cenário automotivo, a probabilidade é que os preços continuem a cair um pouco a cada mês, a cada ano, claro, podem ter leves flutuações, mas pensando a médio e longo prazo, aí há uns 3 anos de diferença, a probabilidade é que esse carro esteja valendo menos lá na frente. Então, para tentarmos chegar mais próximo do que seria a realidade de manter um carro desse aí, vamos tirar dessa equação o valor aí de depreciação que ele teve e vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano, que é IPVA, licenciamento e seguro.
Dessa forma, esse carro vai te dar uma despesa média anual de R$ 4.410, o que dá R$ 367,50 por mês. Isso desconsiderando também uma possível depreciação que ele possa sofrer daqui a 3 anos. Então, se isso acontecer, você ainda vai ter que somar essa depreciação para saber de fato quanto esse carro vai te custar por ano. Será talvez, provavelmente, um pouco acima desse valor final aí, algo para ficar ligado. Mas falando agora em manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Prisma 1.4 2013? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec ficaram em R$ 124. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 285. Kit de velas da NGK, as 4 velas por R$ 60, bem baratas. Já os pneus medidas 185/6515, encontrei os Michelin Energy XM2+, por R$ 2.036. Já o óleo de motor, a especificação aqui da Chevrolet é a viscosidade 5W30. E esse motor pega 3,5 litros considerando a troca com filtro. Então, cotei 4 litros de um Acedelco Dexus 2 API SN 5W30. Ficaram por R$ 296 esses 4 litros. Já a correia de acessórios da Gates, sem o tensor, fica por R$ 80. Aqui é o preço só da correia. Já o kit de correia dentada, esse sim com tensor incluso, também da Gates, fica por R$ 170. Preço também bem acessível aí na parte de sincronismo. Assim como em filtros, todos aqui cotados da MAN. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 43. Filtro de óleo, R$ 18. Filtro de combustível, R$ 15. E filtro de cabine, R$ 26. Da mesma forma que os amortecedores também. Encontrei os 4 aqui da Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás. Ficaram por R$ 1.288. Aqui, preço razoável condizente com um sedã de porte compacto. E como estamos falando aqui de um carro de transmissão manual, não vamos falar da troca do fluido do câmbio. Tinha opção aí de câmbio automático pouco depois dessa época, né? O famoso IGF-6, que no Prisma, no Onix, não tinha muitos relatos aí de problemas, defeitos crônicos. Esse câmbio, ele começou a ter mais problemas um pouco em carros com motores maiores ali nos primeiros anos modelo, né? Nos Cruze, Cobalt, costumava quebrar uma peça ali chamada de anel mola. Foi resolvido aí nos 2015 em diante, mas aqui 2013, 14 tem maiores relatos desse problema, então prefiro recomendar aqui um carro desse com câmbio manual. Sendo assim, somando toda a cesta de peças aqui de trocas periódicas preventivas do Prisma 1.4 2013, ficou por R$ 4.441. Preço bem acessível, condizente com vários veículos aí do seu porte, vários de seus concorrentes. Para você saber mais em detalhes sobre os preços de peças de outros carros, vou deixar no final desse vídeo uma playlist com vários outros vídeos que eu já fiz nesse formato. Mas ainda falando aqui dos custos envolvendo o Chevrolet Prisma, agora em custos de abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um carro com motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Está numa média de R$ 5,9 o litro. E esse carro tem um tanque de 54 litros, então vai ficar em R$ 274,86 para enchê-lo. E falando agora de consumo, peguei aqui os dados de ficha técnica. Na cidade é um carro que faz 8 km por litro no etanol e 9,1 na gasolina. Já na estrada, 11 no etanol e 14,3 na gasolina. É um carro de fato bem econômico, principalmente proporcionalmente falando, no etanol aqui está sendo até mais eficiente ainda. E eu digo que na prática ainda, dependendo da sua forma de guiar, do trânsito e do trajeto que você pegar, você pode conseguir números até melhores que esses aí, com certeza. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 432 km. Se tiver abastecido com gasolina, sobe para 491. Já na estrada com etanol, 594 km, com gasolina 772. É um carro que tem um tanque de porte médio,
é um carro econômico, então a autonomia fica bem favorecida. E a lista de equipamentos, né, ponto de dúvida de muitas pessoas que estão procurando um carro desse para comprar, aqui nessa versão top de linha, a LTZ vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, faróis de neblina, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para quem vai nas laterais do banco traseiro e sensor de estacionamento traseiro. E como único opcional disponível aqui tinha a câmera de ré. E o sistema de som já vinha de série com a central multimídia, né, que era um destaque desse carro para os seus concorrentes na época. Aqui utilizava a central MyLink de primeira geração da Chevrolet, com as conexões de USB e Bluetooth. Faltou aí uns comandos no volante, né? Mesmo como opcionais, viriam um pouco depois, mas nesse 2013 falta um pouquinho ali em comodidade e ergonomia a bordo. Mas ainda assim eu diria que é uma lista de equipamentos razoável, condizente aí com a maioria dos seus concorrentes. Mas falando agora aqui em conjunto mecânico, conhecidíssimo motor GM Família 1. Claro que ele foi passando por várias atualizações, melhorias ao longo do tempo, até chegar nessa versão aqui para equipar o Prisma de segunda geração, que é o SPE4, é um motor que já tem ali um melhor trabalho de redução de atrito, uma melhor calibragem eletrônica também, já conta com bobinas individuais, o que é uma vantagem, mas basicamente é o mesmo motor de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, evoluído lá dos Econoflex 1.4, né, do Prisma de primeira geração, do Corsa C também. Aqui ele já gera 98 cavalos de potência na gasolina e 106 no etanol a 6.000 RPM. E torque de 12,9 kgfm na gasolina e 3,9 no etanol a 4.800 RPM. São números modestos, mas condizentes aí com o peso desse carro, que é de 1.079 kg. Então a relação de peso-potência fica em 10,2 kg por cavalo. E o 0 a 100 em 10,1 segundos. Desempenho razoável, é um carro que vai te proporcionar ultrapassagens, retomadas de velocidade ali com certa tranquilidade, nada para se surpreender, nada de encher os olhos, mas atende bem para o dia a dia. É um carro que vai sentir um pouco o peso quando eu tiver ali com 3, 4 passageiros, mais porta-malas carregado, talvez um ar ligado, mas no geral ele se sai bem melhor do que a sua versão 1.0, isso com certeza. Aqui ele é equipado com câmbio manual de 5 marchas, o F15 5WR, de relações um pouco mais alongadas comparado lá com os câmbios dos motores 1.0, para justamente aproveitar um pouco mais esse torque e potência extra que esse conjunto 1.4 gera. E a suspensão é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, manutenção corretiva se necessário mais barata, assim como o sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, bem dimensionados para esse veículo, sem sustos, sem problemas, sistema de assistência de direção hidráulica, convencional, acaba roubando um pouquinho mais de potência do conjunto mecânico, mas numa eventual manutenção corretiva também é mais acessível, é mais barato, mais fácil de substituir uma caixa de direção, por exemplo. E uma das grandes vantagens desse carro é o seu porta-malas de enormes 500 litros de capacidade. Aqui dá para levar bagagens da família toda com tranquilidade, com comodidade. Ainda conta com banco traseiro rebatível e bipartido, então se estiver levando 1 ou 2 passageiros do banco de trás, precisar de mais espaço de carga, você consegue aliar as duas situações, então muito bom, com certeza. Então quais são os pontos positivos principais de se adquirir um Prisma de primeira geração? Primeiro é que o seu motor bem resistente, confiável, peças baratas, fáceis de encontrar, tudo se resolve com muita facilidade, é um motor que não quebra com facilidade, um dos mais robustos, confiáveis que temos aí no nosso mercado nessa época, ainda mais em carros aí de entrada, né? É um motor de desempenho ok para a categoria, proporciona boa economia de combustível também, carro de espaço interno também na média, ali espaço para os joelhos, não dá para esperar muito espaço, né? Estamos falando de um carro compacto, mas atende bem ali 2 adultos no banco traseiro, com boa capacidade de porta-malas também. É um carro de suspensão mais bem acertada, bem equilibrada, alia bem conforto ao rodar e certa estabilidade ao fazer curvas, não é uma suspensão molenga, boba, que vai te passar maiores sustos aí em curvas de alta velocidade. E é um carro muito valorizado hoje em dia, de fácil revenda por essas e outras razões. Então, é um carro que você consegue
encontrar um comprador para ele futuramente aí com certa facilidade e sem perder muita grana aí na questão da desvalorização. Vimos isso aí em números, né? Porém, ele pode ser considerado caro pelo que ele entrega. É um carro que tem uma lista de equipamentos ok, nada ali de se surpreender a não ser a central multimídia, né? Mas tinha pouca conectividade também, é mais uma tela ali com conexão Bluetooth e USB e nada além disso. Em questão de motor, é claro, não vai te dar maiores problemas, né? É um dos pontos que valorizam muito esse carro. Então, é a contrapartida de comprar um carro valorizado que é fácil de revender. Você, inevitavelmente, acaba pagando um pouco mais caro por ele. E já que eu estou falando aqui de pontos de atenção, pontos negativos, né? É um carro que utiliza step de uso temporário, pode incomodar algumas pessoas. Banco do motorista ele é mais alto, mesmo você ajustando aquele assento na posição mais baixa possível, para pessoas de 1,90, 1,95 podem se incomodar um pouco ali com aquela linha do teto, né? Dependendo do semáforo que você parar, tem que abaixar um pouco a cabeça para poder visualizar melhor. E é um banco que não tem ajuste de altura daquele tipo que eleve e abaixa o assento como um todo, ele só muda a inclinação. Então, um pouco mais complicado de encontrar a melhor posição de guiar. Juntando isso ao fato da coluna de direção ser ajustável apenas em altura, então, outro ponto negativo que eu também considero na parte de ergonomia. Além disso, o acabamento ele é apenas ok, plástico duro para todo lado, o que é de se esperar também para carros dessa categoria. Além disso, tem algumas soluções de ergonomia que não são das mais práticas, né? Por exemplo, os puxadores das portas dianteiras, né? A maçaneta fica lá em cima e a alça para você puxar fica lá embaixo. Essa alça fica num lugar que não é muito convencional. É um carro de visibilidade traseira um pouco ruim, por ter um porta-malas bem grande, inevitavelmente a tampa dele é mais alta, então acaba prejudicando um pouco nessa visibilidade. Falta ponteiro de temperatura no painel para você monitorar como é que está o líquido de arrefecimento. E é um carro também baixo em relação ao solo, então cuidado aí nas entradas e saídas de rampas, nas lombadas mais altas para você não raspar o fundo desse carro. Mas me diga você, frente a toda essa análise do Prisma, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, vou deixar aqui no final a playlist com vários vídeos nesse formato para você que ainda está na dúvida. Talvez quer pegar um Polo Sedã, um Voyage, um Logan, um Etios, não sei. Lá você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.